Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos presentes na nossa sede, nessa casa de amor. Boa noite àqueles que nos acompanham pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se todos acolhidos e abraçados. Lembrando da água, quem quiser magnetizar a água já pode ir separando um recipiente, que é o final da nossa atividade. Os benfeitores farão a sua magnetização. E eu vou pedir a todos que se concentrem na prece. Vamos fazer uma corrente de amor, pedindo aos benfeitores o amparo necessário para essa atividade de hoje. Então, fechando os nossos olhos, serenando os nossos corações, acalmando as nossas mentes, pedimos a presença amiga de Jesus, através dos benfeitores espirituais que nos auxiliam, nos amparam nessa casa. Que estejam aqui conosco para nos intuir, para nos ajudar nas lições do Mestre, do Evangelho de Jesus, que será trazido através da palestra pública, exposição doutrinária, e que sejamos todos envolvidos em amor, que esses benfeitores nos façam refletir e que possamos, através dos ensinamentos de Jesus, colocá-los em nosso dia a dia, nos tornando pessoas melhores, respeitando e mostrando amor ao nosso próximo, sendo mais humilde, mais indulgente, mais caridoso, benevolente, para que possamos, a cada dia, alcançar um pouquinho mais ao que o Mestre e que Deus espera de nós, que são os espíritos puros, a angelitude na qual todos nós um dia chegaremos, com esforço, com amor ao próximo, com a caridade, chegaremos lá. Assim, cheios de gratidão, pedimos a licença para iniciarmos a atividade da noite de hoje. Que assim seja. Hoje a palestra diz respeito a prejuízos que as paixões podem acarretar em nossas vidas. E a palestrante é a nossa amiga querida Aline Maricato. Boa palestra. Boa noite a todos, uma alegria estar aqui. Vamos falar então sobre as paixões, prejuízos que as paixões podem acarretar em nossas vidas. Gostaria de dizer que foi apaixonante estudar esse tema. Muito bom mesmo nós estudarmos sobre as paixões. E o nosso estudo dessa noite vai ser baseado no Livro dos Espíritos, das questões 907 até 911. A Beth fala palestrante, mas eu não diria que sou uma palestrante. Sou uma humilde expositora espírita que estudei e vim aqui passar para os irmãos aquilo que a doutrina, então, nos trouxe, né? Mas vamos iniciar, então, essa nossa conversa pensando o que é paixão. E lá no dicionário, nós entendemos que é um sentimento intenso, que possui a capacidade de alterar o comportamento e o pensamento. Então, em alguns momentos aqui da nossa exposição, nós podemos substituir na nossa mente a palavra paixão por um sentimento, por uma emoção muito intensa, né? E quando falamos de paixão, isso aí pode nos causar algum conflito interno, alguma confusão. Será que é certo nós termos esse sentimento? Porque às vezes nós podemos falar, né? O ideal é sentirmos amor. Não, paixão nós não podemos sentir. A gente pode ouvir isso aí durante a nossa vida. E aí a gente fica confuso. Será que é certo? Será que é errado? Então nós podemos pensar também em alguns exemplos.
Olha a paixão que um cientista tem pela ciência, pela pesquisa em descobrir a cura de uma doença. Um artista que é apaixonado pela música, estuda e coloca à nossa disposição a boa música, que nos faz elevar o nosso pensamento e entrar em conexão com Deus, por exemplo. Agora, tem os outros casos que a gente pode também exemplificar. Fulano perdeu a casa porque era apaixonado pelo jogo, pelo álcool. Desgraçou a família porque era apaixonado pelo vício. Inicialmente, então, nós vendo esses exemplos, a gente já começa a ir por um caminho, já começa a concluir que a paixão em si, ela não é má. Agora, o modo com que nós direcionamos, com que nós escolhemos aquilo que decidimos colocar as nossas emoções, os nossos sentimentos e pensamentos, sim, pode se tornar uma má paixão. A paixão, ela é necessária na vida da gente para que a gente não se torne uma criatura apática, sem vontade de viver, sem vontade de levantar da cama, sem vontade de executar as coisas que a gente tem para fazer durante o dia, né? Então nós vamos iniciar aqui esse estudo na questão 907 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: uma vez que o princípio das paixões faz parte da natureza, ele é mau em si mesmo? E os espíritos então respondem: não, a paixão está no excesso aliado à vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é a causa do mal. Então, o abuso que dela se faz é a causa do mal. Deus não faz nada sem ter um propósito, sem ter uma utilidade. E aqui na resposta dos espíritos, eles nos deixam claro que o uso é o limite e o abuso é o desequilíbrio, o que torna então a má paixão, a esse mau sentimento, esse exagero. E por que será que nós sentimos então, né, essa paixão? Por que nós temos essa necessidade? Isso aí está numa questão natural, é uma questão de conservação da nossa espécie, um instinto de conservação. É dali que surgem as paixões. É isso que nos faz ter a condição de ser humano. E o instinto, ele é um guia seguro para manter a nossa vida. Ele é involuntário. O tempo que estamos aqui, desde que chegamos aqui à casa espírita, quantas vezes nós piscamos os olhos? Ninguém lembra. É algo involuntário. É o nosso instinto. O nenezinho lá, quando abre a boca para comer, né? Nós, quando respiramos, se não estamos naquele processo de meditação profunda, chamado mindfulness, que é atenção plena na respiração, por exemplo, nós respiramos automaticamente, instintivamente. E poderíamos, né, dar aí muitos e muitos exemplos. Todos nós possuímos instintos, igualmente, mas as paixões não, com as paixões é diferente. Elas são individuais e variam de intensidade. Como eu coloquei ali no início, nós podemos escolher que tipo de paixões nós temos na vida, né? Nós teremos na vida, isso aí é uma escolha então do espírito. Nessa primeira parte, conclui-se que a paixão são as molas da alma. Nós precisamos de algo que nos estimule, que alavanque, que nos dê vontade de ir e fazer acontecer. E elas nos estimulam. Vamos pensar então como a paixão como essa mola aí da alma. E lá na questão 908, seguindo aqui o nosso raciocínio, Kardec pergunta: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E os espíritos respondem: as paixões são como um cavalo, que é útil quando é domado, mas perigoso quando domina. Reconhecei, portanto, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la e que resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outrem.
Então aqui os espíritos nos dão um exemplo de um cavalo, né? Que as paixões seria assim, a gente vê o corcel, aquele cavalo que corre, que é um corredor, né? Então se o cavalo toma conta da situação, se nós não domamos esse cavalo, ele se torna perigoso. Então as paixões, elas existem, mas a partir do momento que elas nos dominam, aí sim a situação se torna complicada, né? Por exemplo, assim, quando nós perdemos a rédea daquilo que escolhermos ser apaixonados. Até mesmo um religioso, por exemplo, que decide estudar a doutrina espírita, tem todo um mérito, é maravilhoso estudar, nós mergulhamos dentro de nós mesmos, né? Nós precisamos nos esforçar para entender aquele conteúdo, nós vamos buscar respostas naquilo que não entendemos, buscamos melhorar, buscamos o nosso melhoramento íntimo, que a doutrina espírita tanto nos convida para olhar para dentro de nós mesmos, né? Vencemos a preguiça, buscamos melhorar. Porque afinal de contas, hoje, né, terça-feira, 8 horas da noite, todos nós renunciamos a alguma coisa para estar aqui. Todos nós. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: cada escolha é uma renúncia. Tudo na vida, cada escolha é uma renúncia, sem exceção. E o que estamos escolhendo? Então hoje, que bom, escolhemos estar aqui, ouvindo esses ensinamentos da doutrina espírita, que são ensinamentos de Jesus. Então viemos aqui alimentar o nosso espírito, alimentar essa nossa vontade de aprender e modificar algumas questões da nossa vida. Mas voltando aqui àquele religioso, então, que talvez por exagerar na sua paixão, ele foge do limite, ele ultrapassa esse limite, né? E ele pode entrar então no fanatismo, nós poderemos nos tornar intolerantes com outros religiosos, irmãos de outras religiões, seremos presas fáceis, talvez, na mão de obsessores, e pode ser que nos tornemos falsos profetas. Então tudo tem que ter equilíbrio. Tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Algo tão admirável, por exemplo, como eu trouxe aqui da religião, tão admirável, tão digno, pode ser estragado porque perdemos o bom senso, porque não conseguimos então controlar as rédeas da paixão. E um exemplo grande disso é abrir mão da família, esquecer de outras coisas da vida e se achar o dono da razão em tudo, né? Assim, uma paixão é um exagero. É um exagero de um mau sentimento ou de uma necessidade. Quer ver como tem exagero? A gente sempre traz esse exemplo e acredito que os irmãos, a maioria, já tenham ouvido isso aí. Time de futebol, né? Então, tem a pessoa 1 que assiste ali o seu time, torce, vibra, grita, comemora, ok, perdeu, ganhou, certo. E tem a pessoa 2, que ela agride, ela fere, ela vai para os estádios para brigar. É a má paixão. O jogo em si é neutro, se a gente for pensar. A situação é neutra. O que faz aquela criatura perder o controle, perder as rédeas, é o seu exagero, a sua emoção que ficou exagerada ali. Outro assunto que traz bastante conflito é a alimentação. A alimentação é algo assim que o excesso da alimentação traz muitos problemas aí para a nossa saúde, do corpo físico. Mas como é prazeroso arrumar a mesa, como é bom a gente receber os familiares, para a família, os amigos, arrumar a mesa, fazer uma refeição juntos, como é agradável. É diferente do glutão, da pessoa que chega ali só para comer, que acorda pensando em comida. Então ela acorda, o que eu vou almoçar, o que eu vou comer de tarde, o que eu vou comer de noite, e pensa só em comida. Se duvidar, briga com o familiar porque pegou um pedaço de carne que ele estava de olho. É diferente. A alimentação é neutra. A minha paixão pelo alimento, pela gula, faz com que isso seja uma má paixão. Comemos para viver ou vivemos para comer?
Tudo isso são reflexões que a gente faz assim no nosso dia a dia, mas nesse momento que a gente para fazermos essa reflexão juntos, a gente tem que pensar assim, o que será que na minha vida eu posso melhorar em relação a esses impulsos, né? Sejam alimentares, sejam emocionais. E falando em emocionais, as trocas afetivas. É maravilhoso amar, ter um companheiro, uma companheira. Como é bom ter amigos, companheiros de caminhada, dividir a vida. Como é bom, importante, nós precisamos conviver em sociedade. Aquele que diz que é feliz sozinho, se engana. Porque nós precisamos conviver para aprender também, através da diferença dos outros, aprender, né, a tolerar, aprender a amar, aquele que também nos desafia, é muito importante. Mas, sempre tem um mas, infelizmente, chegará o tempo que nós não falaremos de mas, nós falaremos só do que é bom, mas esse tempo ainda não chegou, então nós precisamos falar dos mas. Infelizmente, temos índices altíssimos de feminicídio, né? Morte das mulheres aí, né? Devido a ciúmes, homens também são assassinados por ciúmes, crimes hediondos que não nos cabe ficar falando, mas a má paixão impulsionou aquele ato. E nós ouvimos, às vezes, nos jornais ou assim na sociedade, matou por amor. Matou por amor? Matou porque foi impulsionado pela má paixão, pelo ímpeto, pelo aquele instinto de posse ainda, de não conseguir controlar os seus sentimentos. Foi tomado conta, não domou aquele corcel que ele deveria ter tomado as rédeas. E ainda, em resposta à questão 911, eles nos dizem que as paixões são alavancas que multiplicam as forças do homem e o ajudam a realizar os desígnios da providência. Olha só, nessa frase, os espíritos estão nos dizendo que a paixão é boa. Elas multiplicam as forças do homem e nos ajudam a realizar a vontade de Deus. Mas, ao invés de dirigi-las, o homem deixa-se dirigir por elas. Cai nos excessos, e a mesma força que em suas mãos podia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Ou seja, nesse momento, ele já está dominado por aquela paixão que ele diz ser irresistível. Daqui a pouco, nas próximas, a gente vai ver que não é. Mas ele já se deixa envolver por esse mau sentimento. E ele diz: todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Portanto, o princípio das paixões não é o mal, uma vez que se baseia numa das condições providenciais de nossa existência. Então ele está dizendo aqui que é uma questão de instinto, né? O que a gente vai fazer com esse sentimento, agora que nós já temos um pouco mais de inteligência, é com a gente. Mas eu não vou ler porque ela é bem extensa. Então, assim, quando nós ouvimos, a parte que eu gostaria de grifar dessa 908 é a frase: o excesso torna-se um mal quando tem uma consequência, um mal qualquer. Então, às vezes, dizemos assim: eu bebo mesmo, bebo com meu dinheiro, não faço mal pra ninguém, bebo mesmo. O problema é meu. Será? O que os espíritos estão nos dizendo aqui? Torna-se um mal quando tem uma consequência, um mal qualquer. Nós não vamos magoar a nossa família, nós não vamos deixar marcas profundas nos nossos filhos, nas nossas esposas, nos nossos maridos. E o nosso corpo físico, como fica depois de ser encharcado pelo álcool? Então, a doutrina espírita nos diz, nos demonstra, nos prova que nós somos responsáveis por tudo o que fazemos e colheremos os frutos amanhã daquilo que plantamos hoje. Somos responsáveis pelos nossos atos, vamos ter que responder. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Essa é outra frase que a gente ouve bastante, mas ela é muito verdadeira. Então, nós temos que assumir a responsabilidade, porque está com a gente a responsabilidade
Se não resolvermos nessa vida, nesta existência, porque a vida é uma só, se não resolvermos nesta existência, amanhã ou depois voltaremos à pátria espiritual. E a única coisa que vai mudar é que nós voltaremos para a fila. Voltaremos lá para o fim da fila para resolver as questões que nós poderíamos ter começado a resolver hoje. Então, para que nós vamos perder o nosso tempo se já sabemos o que temos que fazer, né? Então, nós temos que começar a fazer essa análise, que ela é individual, para ver aonde que nós podemos melhorar. Além dos vícios lícitos, das drogas lícitas, aliás, ilícitas, podemos falar também de nervosismo. Tem gente que fica nervoso por tudo, gente. Perdeu o ônibus, já dá um ataque na pessoa. Caixa do supermercado olhou atravessado, já é motivo de responder também e já se estraga. E passa falando naquilo ali o dia inteiro. É um hábito, é um costume, é uma emoção que não precisava. A gente está depositando no corpo da gente adrenalina, cortisol. Para quê? Para ficarmos doentes. Então nós precisamos controlar. Às vezes é um hábito. Às vezes é um sentimento que a gente tem, uma má paixão que a gente tem de estar o tempo inteiro ansioso, com os pensamentos a mil, e já temos recursos para frear isso aí. Porque o conhecimento, ele é algo assim, depois que a gente tem, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como a gente sair daqui hoje e dizer assim, mas eu nem sabia. Sabia. Agora já sabe. Não tem mais como voltar atrás. Então nós temos que simplificar a nossa vida. Muitas vezes a gente complica muito. A gente pode aos pouquinhos, dia após dia, ir simplificando a nossa vida. Porque como a doutrina nos prova, como Jesus, é um ensinamento de Jesus, é um ensinamento do Cristo, a vida imortal, a vida espiritual. Então, retornaremos amanhã. Em que condições queremos retornar amanhã? São os chamados tormentos voluntários. Porque eu escolhi não resistir àquela emoção, àquela paixão que me trazia prazer ao corpo físico. Eu não consegui. Então, o tormento voluntário, ele foi gerado por mim, por nós. Compras. Será que a gente precisa comprar tanto? Será que precisamos de tantas roupas, de tantas bolsas? Eu digo nós como sociedade. Será que precisamos de tanto lixo? São reflexões que nós temos que fazer. Mas eu não tenho paixão nenhuma. Será? Temos que analisar, nos autoanalisarmos. Sexo. Que nem eu disse, compras, fofoca, maledicência, nervosismo. Nós precisamos tirar Jesus da cruz. Tira Jesus da cruz e traz para a tua vida. Enquanto nós estivermos olhando, contemplando Jesus na cruz, o que é louvável, nós precisamos contemplar o Mestre, mas o que Ele deseja é que nós tragamos Ele para a nossa vida. O que Ele gostaria que eu fizesse nessa situação? O que é mais correto? Qual foi o seu ensinamento? E cá estamos na doutrina espírita, que é consoladora e esclarecedora, que traz os ensinamentos do Mestre de uma maneira maravilhosa, de uma maneira que a gente consegue entender. Mas ainda não nos vemos como espírito, nos vemos como corpo. Outra reflexão, quem de nós aqui se vê realmente como espírito imortal que somos? Claro que a matéria é necessária. Se nós estamos aqui no planeta Terra, mundo de provas e expiações, precisamos estar aqui neste planeta de provas e expiações reencarnados. Mas nós nos reconhecemos verdadeiramente como espíritos ou achamos que somos um corpo e o espírito, né? Depois a gente vê. A vida verdadeira é a vida espiritual. Ensinamento de quem? Jesus. Enquanto nós não
nos apropriarmos verdadeiramente dessa verdade, a gente vai acabar buscando as sensações da matéria sempre. Questão 909. O homem sempre poderia vencer as más tendências através de seus esforços? Resposta: sim, e às vezes com pouquíssimos esforços. O que lhe falta é a vontade. E há tão poucos entre vós que se esforçam. Quero ser mais forte. Tu vai na academia? Quero ser mais saudável. Tu cuida da alimentação. Quero parar de fumar. Há verdadeiramente um esforço para isso? Quero me tornar uma criatura melhor, mas assistir palestra não dá. 30 minutos lá, não dá. E depois me dizem para praticar. Não, é demais, eu vou viver minha vida, porque eu não sei até quando eu vou viver. Mesmo, só se vive uma vez. Colocando a vida material acima da vida espiritual. Então, gente, nós podemos tudo. A gente se esquece que nós somos homens e mulheres, porque espírito não tem sexo, mas nessa encarnação, como homens e mulheres, filhos do Criador. Se nós somos filhos do Criador, olha a potência que nós temos, o potencial que nós temos. Somos filhos de Deus e nós nos esquecemos disso. E nos sentimos fracos em vencer essas nossas más tendências, essas nossas paixões. Só que também nem tudo é mal. Nós já temos necessidade do bem. Nós que estamos aqui, e a grande maioria da população, acredito honestamente, que querem o bem. Já se preocupam com a dor do outro, já têm a vontade de fazer o bem, já sentem a necessidade de fazer caridade. Nunca se viu tanto trabalho voluntário como a gente vê hoje em dia, né? As pessoas, acontecem essas tragédias naturais, a gente vê assim a mobilização das outras pessoas para levar água, comida. Então também a gente vê que nós demos um passo à frente nisso aí. Já saímos da fase primária, onde só se comia, procriava, fugia dos trovões, dos animais que poderiam, né, nos pegar, a gente fugia de inimigos. Nós queremos mais, nós precisamos de mais. É claro que se nós pegarmos a população de encarnados e desencarnados, veremos que muitos ainda estão na infância espiritual. Mas, como eu disse, no geral, a dor do outro já nos toca, né? E essa necessidade, quando nós temos essa necessidade de nos melhorarmos e de melhorar aquele nosso irmão que vem até nós em busca de alguma palavra, de algum auxílio, de algum abraço, de algo que vai fazer essa criatura se sentir melhor, nós estamos em conexão com Deus. Nós estamos em harmonia com o nosso Pai. Nós estamos, então, nos sentindo mais próximo dele, porque nós estamos, então, fazendo bem. Porque o nosso destino, como disse a Beth aqui na prece, é nos tornarmos criaturas puras, criaturas realmente, genuinamente boas. Então, quando nós temos esse sentimento de harmonia, nós estamos mais próximos do Criador. Nós vimos aqui no início da exposição que o instinto, ele é aquele guia seguro que vai cedendo conforme a inteligência, então, vai sendo desenvolvida. E prova disso é assim, antes a gente caminhava, passinho, 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 agora a gente caminha, passinho, 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 se vê que tem um buraco, a gente já desvia do buraco. Sinal que a nossa inteligência já foi desenvolvida. E quando o senso moral, então, alinhar com a nossa inteligência, aí ninguém mais nos segura. O que está faltando é nós melhorarmos a nossa moralidade. Agora, como é que a gente faz isso? Nos encaminhando aqui para o final. Como é que a gente faz isso? Reconhecendo quais são as nossas más paixões. Porque nós temos paixões, sim. Sou apaixonada pela minha filha. Mas será que poderei ser uma mãe possessiva? Que tentarei de todas as formas evitar que ela saia para o mundo e viva conforme eu queira que ela viva?
má paixão. Esse caminho que a pessoa faz para o seu interior é de profundo valor, às vezes é dolorido, que a gente não quer saber, a gente pensa que a gente só tem sentimento bom, né? Então é um passo que nós temos que dar, essa autoanálise aí. Então, vou seguir aqui, nós já estamos nos encaminhando para o final, na 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar as suas paixões? Se pedir a Deus e ao seu gênio bom, com sinceridade, os bons espíritos certamente virão ajudá-lo, pois é a missão dele. Só que assim, né, gente? Nosso anjo de guarda, nosso guia espiritual, ele vai nos aconselhar. Não vai vir fazer por nós. Então hoje, com certeza, fomos intuídos, fomos aconselhados a estarmos aqui hoje, ouvindo essa passagem e aceitamos o convite. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa nesse horário. Estamos aqui. Ó, aceitei o convite, mas a escolha foi nossa. Nós que pegamos a condução. Nós que viemos até a casa. Então sempre vai ser escolha nossa. É o livre-arbítrio. E a 911? O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar as más paixões? Se pedir a Deus e ao seu gênio bom com sinceridade, os bons... Opa, acho que eu li a outra. Acho que eu li a outra, gente, me perdoem. Acho que eu já li essa aqui. Tá, desculpa, eu já li essa aqui, ó. 911, então, perdoe-me. Não existem paixões de tal maneira intensas e irresistíveis que a vontade se torna impotente para superá-las? Resposta. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a sua vontade está apenas nos lábios. Elas querem, mas estão bem satisfeitas de que isso não aconteça. Quando se acredita que não pode vencer as paixões, é o espírito que se compraz nelas, em decorrência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las é, para ele, um trunfo do espírito sobre a matéria. Então, nós temos que compreender, aqui na 911 ficou bem claro, que não é o meu corpo que quer, é o meu espírito. É uma má tendência que o meu espírito se compraz com a sensação do corpo, mas é o meu espírito que dá o comando. Levanto a minha mão não vai se levantar se o meu espírito não der o comando. Então, quando ouvimos dizer a carne é fraca, quem é que é fraco? O espírito, não é a carne. Dizer que a carne é fraca é ter uma visão extremamente materialista. Se somos seres espirituais, se somos espíritos, vamos ter este olhar mais atento a estas questões e melhorar, então, as nossas escolhas. Não nos culpando pelo que aconteceu no passado, mas mudando daqui para frente, passo a passo, um passo de cada vez. E eu vou encerrar com uma frase do Chico Xavier, que acho que tem bastante a ver com a nossa exposição de hoje. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Muito obrigada, que Deus abençoe todos nós. Muito bom, Aline, muito obrigada. Possamos fazer das nossas paixões as boas paixões, né? Vamos fazer a paixão pela caridade, pela benevolência, pelo amor ao próximo, né? Então vamos nos encaminhando agora para o final da nossa atividade. Eu convido os aplicadores de passe a se posicionarem. Então, ainda com as nossas mentes acalmadas, o nosso coração sereno, pedimos aos benfeitores espirituais dessa casa que nos envolvam em fluidos benéficos, benfazejos, que esses fluidos alcancem todo o nosso corpo físico, cada célula, que essas bênçãos sejam recebidas pelo nosso corpo, pelo nosso espírito, e que possamos, através desse bálsamo de amor agora recebido, nos tornarmos pessoas melhores, ficarmos mais harmonizadas, mais equilibradas, mais amorosas,
Pedimos também a esses irmãos que visitem os nossos lares, cômodo por cômodo, fazendo a sua asepsia e deixando lá essas bênçãos, esses fluidos benfazejos a todos que lá estiverem, os nossos familiares, que eles possam receber também esse passe de amor. Pedimos a fluidificação das águas expostas, que nela seja colocado o remédio necessário para cada um, de acordo com o merecimento e com a necessidade de cada um. Assim, gratos por essa oportunidade, pedimos a licença para encerrarmos a atividade da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos, que possamos voltar aos nossos lares acompanhados dos nossos protetores e que todos tenham uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.